Boa tarde a todos e a todas. Eu trouxe uma reflexão, um trabalho em andamento que eu procuro passar para vocês, que obviamente tem todo sentido em relação ao que a gente pretende discutir no seminário. E as imagens que eu vou apresentar, elas têm uma relação um pouco em paralelo com o texto. Eu diria, não uma relação totalmente direta, é mais para entreter vocês do que criar alguma coisa de uma relação totalmente conectada com o texto. Mas a primeira imagem, ela não é à toa, é uma espécie de lembrança de um dos primeiros encontros que viabilizou esse seminário, que foi quando eu, a Lisete e o Luiz nos encontramos com o Tom e o Nelson, num café embaixo desse edifício. Naquele momento havia uma intervenção temporária do MVRDV, que todos vocês devem conhecer, que é essa grande escada que dá acesso à parte superior desse edifício, que já tem algum tempo, e o MVRDV fazia uma espécie de intervenção simbólica, propondo o uso, uma espécie de uso alternativo das coberturas e uma conexão em Rotterdam, né, de várias coberturas de edifício, criando assim um novo espaço. Mas isso é só uma curiosidade e uma homenagem aos nossos colegas. Bom, o que eu pretendo apresentar aqui é um trabalho em andamento que parte da questão que, de um certo modo, deu origem ao nosso grupo de pesquisa, o Pensamento Crítico Cidade Contemporânea, e deu origem também à ideia de se criar um grupo internacional e de se constituir esse seminário e, por conseguinte, de participar do edital do projeto temático FAPESP. Tal questão, em resumo, seria como elaborar uma crítica disciplinar à arquitetura e urbanismo. Parece trivial, como deveria ser a qualquer disciplina constituída no âmbito do conhecimento acadêmico, mas não é. Há tempos notamos que a arquitetura e o urbanismo divagam em seus argumentos de análise e parece padecer de instrumentos críticos capazes de confirmar ou mesmo manter as expectativas advindas de outros tempos. Tempos em que a disciplina procurava alinhar-se às transformações econômicas, sociais, culturais, advindas da modernidade e, sobretudo, dos sistemas de produção decorrentes da Revolução Industrial. Tornou-se recorrente afirmar que essa inflexão deu-se, de certa forma, de uma maneira mais expressiva, na passagem dos 60 para os 70, quando tanta suposta racionalidade científica da modernidade abala-se diante dos avanços do próprio conhecimento científico, quanto seus fundamentos filosóficos, sobretudo o estruturalismo, afeta-se diante das questões colocadas por filósofos como Foucault, Derrida e Deleuze. No âmbito específico do nosso campo de atuação, textos que vimos aqui, como os de Jane Jacobs, Venturi, Aldo Rossi, os irmãos Krier, Colin Hall, Manuel Castells, Henri Lefebvre, que foi muito citado aqui, etc., também apontaram caminhos diversos e heterogêneos, que ampliaram as possibilidades cognitivas e os exercícios semânticos da arquitetura e urbanismo. Entretanto, as forças sedutoras das sociedades de massa e do consumo também submeteram à ordem do mercado e aos instrumentos do capital quase toda a potência emancipatória da disciplina que operava justamente na contradição dialética entre o espaço cotidiano real e o sugerido pelas utopias modernas. Essa efervescência cultural do período é acompanhada pela ascensão do neoliberalismo como vetor econômico e político. O estado de bem-estar social, que equaciona importantes processos de sociação, sobretudo na Europa, perde espaço para políticas econômicas alavancadas pela era Thatcher e Reagan, e o keynesianismo cede lugar às agressivas estratégias baseadas nos postulados de Friedrich Hayek e Joseph Schumpeter, que apregoavam o Estado mínimo, o liberalismo econômico, a destruição criativa, a inovação, como essenciais à evolução das sociedades capitalistas competitivas, agora em uma nova ordem transnacional. Pois é justamente esse período que alguns autores denominam de pós-crítico. Se utilizando talvez do termo criado pelo cientista filósofo húngaro Michael Polanyi. No caso da arquitetura e urbanismo, o pós-crítico sinalizava, grosso modo,
O fim das expectativas de se encontrar nas decisões disciplinares elementos de dissonância e, nesse sentido, críticos à ordem natural das estruturas socioeconômica-culturais da classe burguesa trabalhadora. Capitalista, desculpa, da classe burguesa capitalista. Seria, como diziam alguns críticos, como Michael Spix, por exemplo, o fim da crítica. Nesse sentido, as análises formalistas, ou, de certo modo, historicistas, tomavam lugar à teoria crítica, que buscava, na análise do objeto, sua dimensão social e política, tal qual elaborada por Manfredo Tafuri e seu método alinhado aos teóricos da Escola de Frankfurt, que foi muitas vezes citado nesse seminário. E o próprio ato de julgar seria condenado, pois o processo estaria associado a escolhas e diferenciações, muitas vezes ligados à ideia de autoridade do crítico, da academia, de uma certa classe social, que naqueles tempos de explosão do Cultural Studies foram amplamente renegados. Autores como Sylvia Levin, Mike Spix, Jeff Knippins, William Sanders, entre outros, seguiram essa linha, digamos, formalista, culturalista, pragmática, que se opunha à tradição crítica que permanecia em autores como Michael Reis, Anthony Vidley, Felicity Scott, Joseph Kettles, na Espanha, Antônio Miranda, também na Espanha, e, no sentido mais amplo, Frederick Jameson, tratando, assim, de uma forma cultural mais abrangente. No Brasil, talvez foi a professora Otília Arantes, foi a quem melhor definiu esse papel, digamos, de resistência do papel da crítica no campo da teoria e da arquitetura e do urbanismo. Temos também na Argentina Marina Weissman, Jorge Lienur, Silvia Arango, Jorge Ramírez na Colômbia, ou seja, existem alguns movimentos nesse sentido. O fato é que essa inflexão, que aqui pretendo problematizar, não representava inconvenientes nos tempos áureos do neoliberalismo. Muito pelo contrário, tanto a arquitetura quanto o urbanismo pareciam incorporar as lógicas do mercado, da sociedade de consumo e da cultura de massa. A arquitetura radicalizou-se em direção à condição de objeto autônomo, vinculada a marcas do capitalismo global. E a URB, ou melhor dizendo, o urbanismo, incorporou as estratégias de gestão empresarial que viriam a consolidar a cidade como um produto, em seu valor de troca, o oposto da sua essência histórica, apontada por Lefebvre, ou por Weber, ou por Simmel, ou por Cacciari, mais recentemente, justamente no sentido contrário, ou seja, da lógica produtivista capitalista, tendo, por assim dizer, um valor de uso e não um valor de troca. A valoração das minorias e das vozes ocultadas pelos juízos acadêmicos, supostamente elitistas, não tiveram grande reverberação no campo da arquitetura e urbanismo, restringindo a nichos específicos, distraidamente acomodados na sua suposta autonomia. Uma espécie de realidade produtiva neoliberal se iguala, como vemos em exemplos como aqui, a uma realidade expressiva da sociedade do espetáculo. No Brasil, o termo pós-crítico teve pouca ou nenhuma aderência no campo da arquitetura e urbanismo. Apesar da crítica e da teoria terem tido um papel similar aos de outros centros, seus objetos de análise, suas principais questões foram outras. No final do século passado, quando parte do mundo ocidental festejava os excessos do capitalismo avançado e dos jogos do mercado financeiro globalizado, o Brasil dedicava-se a gerir suas crises econômicas e políticas decorrentes do fim do processo de democratização após 20 anos do regime militar que se instaura com o golpe de 1964. No nosso caso particular, as principais questões abordadas pela crítica especializada versavam em direção à compreensão do nosso passado moderno, que resistia bravamente às ideias da pós-modernidade, mas sem o ímpeto ideológico de sua base formativa. Essa curiosa formulação, que, como chamamos aqui, de uma espécie de jabuticaba, é uma fruta brasileira, daria uma espécie de sobrevida às nossas formas modernas, que, desprendidas dos seus compromissos iniciais, a modernização, o fordismo, o novo homem, uma nova sociedade, humanização, etc., ganharia uma dinâmica interna excepcional. Um tanto de engenhosidade e sofisticação, bem-vindos por aqui. Afinal, como dizia Mário Pedrosa, estamos, nós, brasileiros,
condenados ao moderno. Talvez seja ele o verdadeiro ou o artificial. E esse entendimento parcial e superficial parece ter agradado certos grupos que adotaram a linguagem moderna, mas no seu sentido histórico. Após a crise de 2008, e para alguns, após o atentado de 11 de setembro em Nova York, o esquema ideológico do neoliberalismo é drasticamente abalado. A bolha financeira é especialmente cruel com os arquitetos e com a arquitetura de um modo geral. Obriga-nos a uma urgente e inevitável revisão disciplinar do nosso papel social que parecia esquecido, em direção ao restabelecimento de certos vínculos com processos sociais e políticos que foram suplantados pela lógica da mercadoria e pela sociedade do espetáculo. Nesse sentido, mais que a arquitetura, a expressão maior desse novo movimento foi a cidade, ou pelo menos manifestaram-se nas cidades. Movimentos como o Occupy Wall Street, indignados na Espanha, Primavera Árabe, as jornadas de junho no Brasil, inspiraram urbanistas, teóricos, cientistas sociais a relacionarem essa crise financeira com uma crise urbana, com uma crise das cidades. Uma nova crise da cidade, como a do final do século XIX, que foi apresentada aqui. Pois foram justamente as cidades, em sua forma original transformadora, libertadora, plural, a maior prejudicada nesse processo neoliberal de mercantilização da esfera pública e dos chamados commons, né, quando a mercadoria toma o lugar dos commons e a gente perde esse espaço que hoje, como vimos aqui, passa a ser reivindicado novamente na nossa esfera de trabalho. Ou seja, nesse momento existe uma hipervalorização, final do século passado, da esfera privada. Ou seja, nesse contexto neoliberal anterior ao crash de 2008, a arquitetura favorecia-se da ausência de cidade para poder reivindicar, em liberdade, sua autonomia. E a cidade de mercadoria prescindia da cidade de diversidade, pois os nichos de exclusão ou de exceção é o que garantiam sua valorização na lógica financeira do neoliberalismo. Após 2008, esse esquema se desfaz, ou pelo menos se ameniza. Eu que fiz isso? Tá. E, bom, São Paulo, nas manifestações de junho de 2013, nas manifestações de 2016, fora Temer. Seguimos. Assim, me perdi aqui. No Brasil, os reflexos desse processo são ainda mais perversos, pois os limites que separam os ricos dos pobres não foram suplantados pela urbanização e pela modernização. Como aprendemos com Sérgio Buarque de Holanda, Roberto Freire, Florestan Fernandes, Raimundo Faori, entre outros intelectuais da chamada formação e mais recentes, os estamentos do Brasil rural e arcaico foram transportados para o Brasil urbano, digamos, moderno, sem perder suas características formativas. O espaço urbano se tornou o reflexo direto da nossa forma social. E tanto a arquitetura quanto o urbanismo falharam na tarefa de transformar esse quadro crônico que marca o Brasil desde o período colonial. Nesse sentido, talvez o único momento em que certos matizes de urbanidade ameaçaram surgir em conjunto com um processo de radicalização de transformação social foi na primeira década dos anos 2000. Em alguns exemplos isolados, como os apresentados pelo professor Fernando, por exemplo, para a cidade de São Paulo. As políticas sociais e urbanas implementadas, ainda que contenham equívocos bastante explorados pela produção acadêmica local, como o caso do Minha Casa Minha Vida, mostravam-se atentas às mazelas da nossa formação e tentaram, pelo menos, travar um embate direto com as desigualdades sociais e espaciais. Para muitos autores, como o polêmico Gessé de Souza, foi justamente esse processo que causou revolta das chamadas elites locais, que, amparadas pela mídia, o empresariado e muito dos interesses internacionais, buscaram uma inversão dessa ordem que parecia emergir. Esses detentores de privilégios não aceitaram, ainda seguindo o autor Gessé de Souza, o fim de uma condição bastante confortável,
na qual poucos se beneficiam dos excedentes de mão de obra decorrente da pobreza endêmica e estrutural. Uma elite anti-urbana, circundada por regalias e isolada da realidade do país. Como sabemos, essa espécie de sociedade murada, como descrito pela cientista política Teresa Caldeira, na famosa Cidade dos Muros, livro de 2000, tem acentuado seus conflitos em direção a uma democracia disjuntiva, conceito também elaborado pela Teresa Caldeira e pelo James Houston, na qual o processo de democratização ocorre simultaneamente à deslegitimação da cidadania civil e à emergência de uma noção de espaço público fragmentado e segregado. Os condomínios murados, que crescem acentuadamente depois dos anos 80, e os movimentos recentes da nossa sociedade, que sugere descaso com a democracia e com o processo civilizatório, parece querer destruir todos os esforços empenhados para a inversão social e espacial desse processo. Como complemento ao texto, eu gostaria de mostrar uma sequência de imagens que exemplificam o que eu acabo de falar. Esse é um site interativo, lançado há alguns anos atrás, pelo jornal britânico The Guardian. Não sei se vocês já passaram por essa página na internet, mostrando os muros ao redor do mundo. Eu fiz um print screen, mas se vocês acessarem o Wallet World, ele mostra o muro, enfim, sendo construído no tempo, etc. E curioso, porque aparece, obviamente, os Estados Unidos, naquele momento ainda planejando o muro com a fronteira do México, um muro com 345 milhas, né, separando um país de outro, ou Marrocos, enfim, várias situações no mundo, geralmente separando problemas de estrutura de ordem religiosa, demarcando países, trato com imigração, coisas do tipo. O Brasil aparece aí, com um muro simbolizando todo o bairro de Alphaville, que, como pelo menos os brasileiros conhecem, foi um bairro criado nos anos 80, um subúrbio todo murado, né, imitando nos moldes dos subúrbios norte-americanos, casas isoladas, etc., com um esquema de segurança extrema, onde parte da elite local achou que poderia viver em total tranquilidade. Bom, termino essa breve reflexão ressaltando... desculpa, eu não termino, não. Antes eu vou mostrar outra coisa. Tem uma outra curiosidade dos muros, para quem uma realidade distinta do caso de São Paulo, Rio de Janeiro, temos um grupo de estudantes aqui, tem uma dupla ligação que é bastante conhecida entre nós, entre Copacabana e Ipanema Leblon, que eu tenho... que, como vocês podem ver, tem uma ocupação territorial bastante singular, inclusive no contexto nacional. Os prédios marcam toda a ocupação periférica da quadra, quase todos, ou grande parte deles, tem comércio na região do térreo, e tem uma vida urbana bastante singular, tanto que ela foi, inclusive, tombada, ou seja, uma área que, a despeito dos seus problemas inerentes, é muito agradável de se caminhar, de se frequentar, de se ver uma vida urbana bastante original no âmbito da cultura local. Também, no mesmo período, no outro oposto da cidade, que eu mostro naquele mapa, existe uma nova fase da urbanização de crescimento que faz opção por condomínios isolados, né, condomínios fechados já nesse momento. E todo mundo, o que se pensava nos anos 80, no âmbito da sociologia e também do urbanismo e da arquitetura, qual seria o resultado, né, dessa sociedade que tem gerações, nós conhecemos gerações que nasceram no condomínio, nunca saíram do condomínio, porque esses condomínios têm tudo, né? Tem esportes, tem muitas vezes escolas, ali eles fazem seus amigos, etc. E o que já se ameaçava colocar naquele momento, já se intuía como reflexo daquele momento, é que nós estaríamos criando uma parcela da sociedade um quanto tanto deslocada do processo civilizatório e, por assim dizer, deslocada de todos
digamos, as matizes de civilidade que se encontra na ideia esquemática, na ideia ideológica de cidade, tal qual representava por Lefebvre. E essa geração, que naquele momento ninguém sabia o que elas seriam, hoje a gente sabe. Né? Hoje a gente sabe. Depois das eleições, a gente sabe o que deu o que deu, né, nesse processo de anti-urbano, de acentuação dos nossos caráteres de desigualdades. Né? Adivinha quem mora num desses condomínios aí? Adivinha. Bom, termino essa breve reflexão ressaltando a necessidade do desenvolvimento de novas teorias e novas metodologias para a compreensão do papel da arquitetura e do urbanismo no mundo contemporâneo, tendo como ponto de partida uma espécie de retorno ou uma revisão da chamada teoria crítica, bem como as técnicas de transdução sugeridas por Henri Lefebvre. O método deve considerar principalmente a cidade como ponto de partida para a vida coletiva, livre, secularizada e democrática. Assim, é a partir desse novo patamar teórico e metodológico, que compreende a cidade contemporânea e seus espaços em diversas escalas, é que penso existir a possibilidade de se reorganizar o lugar da crítica na arquitetura e no urbanismo. Algo que parece imprescindível nos sombrios tempos atuais. Obrigado.